Você sabia que existem 7 estágios da inteligência artificial? E convenhamos, em um mundo onde a tecnologia está se tornando cada vez mais importante, entender onde estamos na evolução exponencial da inteligência artificial é fundamental. Bom, nesse vídeo você vai entender cada uma dessas etapas, as que já passaram, a que a gente está e as futuras. Diferentemente do que muitas pessoas acreditam, a inteligência artificial está longe de ser nova. Ela surgiu oficialmente em 1943, quando 2 cientistas criaram o primeiro modelo computacional para redes neurais. O que nos leva diretamente ao primeiro estágio da inteligência artificial, que são sistemas de inteligência artificial baseados em regras, também conhecidos como sistemas de uma tarefa. Esses sistemas operam com base em um conjunto pré-definido de regras ou um algoritmo fornecido pelos programadores. O famoso jogar xadrez contra um computador nada mais é do que um sistema de inteligência artificial. O computador conhece todos os movimentos e resultados possíveis baseados em suas regras codificadas. Ele está ali basicamente apenas calculando de acordo com os inputs que foram colocados nele. Então ele pode definir, com base nessas regras, o melhor movimento, mas não pode aprender ou se adaptar além delas, o que para o xadrez especificamente basta. E esses sistemas são muito bons, são excelentes para tarefas com regras claras, como diagnosticar um problema mecânico ou repetir qualquer tipo de tarefa. Eles são confiáveis e consistentes, mas a sua inteligência ela é limitada. No final das contas, eles carecem ali de uma capacidade de aprender ou entender o contexto que eles estão. É impossível, por exemplo, conversar com o robô de xadrez. Ele está ali para uma tarefa específica e suas decisões são baseadas estritamente nas regras fornecidas. Sendo assim, eles não podem lidar com nenhum cenário que eles não foram pré-programados para lidarem. Avançando além dos sistemas de inteligência artificial baseados em regras, chegamos aos sistemas de consciência e retenção de contexto. Esse estágio já é mais recente, né? E ele representa uma evolução significativa da IA. Se você parar para pensar, esses sistemas de IA são capazes de entender e reter o contexto, o que significa que, por exemplo, eles podem lembrar interações anteriores e usar esse conhecimento para informar respostas futuras. Ou seja, eles são capazes de entender um contexto específico e angariar informações para usar futuramente. Um ótimo exemplo disso é o seu assistente aí de smartphone, seja a Siri, que é horrível, diga-se de passagem, mas enfim, seja a Siri ou seja o Google Assistente, né? Eles não apenas processam e executam comandos, eles fazem isso sim, mas é mais do que isso. Eles também aprendem com as suas interações passadas, mesmo que de forma ainda prematura. Um exemplo básico disso, se você perguntar quem ganhou o jogo de futebol ontem, se eu perguntar lá pra ele, se meu galo ganhou o jogo de futebol ontem, e depois eu ir lá e perguntar quando será a próxima partida, o sistema já vai entender que eu tô me referindo ao galo. Entendeu? Ao time de futebol da pergunta anterior. E isso, cara, é um salto absurdo em relação aos sistemas de inteligência artificial baseados em regra, que é a etapa 1. Já que, se você for ver, se você parar pra pensar, eles entendem o contexto e eles também conseguem reter informações e lidar com um conjunto muito mais amplo de interações por consequência. Um outro exemplo, e talvez o mais famoso deles, né, é o ChatGPT, que nada mais é do que um sistema treinado com milhões e milhões de conversas anteriores e que pode gerar respostas automáticas semelhantes também às respostas humanas e também para qualquer contexto, ou seja, para qualquer conversa, né? E é essa capacidade de reconhecimento e retenção de contexto que permite que esses sistemas de inteligência artificial forneçam um ambiente mais personalizado e uma experiência de usuário também mais sofisticada. Eles são como coloca aí, adolescentes nos estágios da evolução da inteligência artificial. Eles ainda não têm pensamentos próprios, né? Mas eles aprenderam a lembrar e usar o contexto em suas interações. Acho que a gente pode colocar ali na etapa da evolução, do crescimento do ser humano. Essa aqui é a etapa, o estágio 2 da inteligência artificial, nada mais é do que um adolescente. Então veja bem, o famoso ChatGPT que a gente usa sempre, ele ainda é um adolescente, a gente tem muita coisa pela frente. A gente ainda tá no estágio 2 de 7 estágios da inteligência artificial. Então bora lá ir pro estágio 3. O estágio 3 da inteligência artificial são sistemas de domínio específico. E esse estágio representa a capacidade da inteligência artificial
de não apenas compreender e reter informações e não só o contexto que a gente falou da Siri, do Google Assistente, mas também de tornar muito mais habilidosa dentro de um domínio ou um campo específico. E não, a gente não tá falando mais apenas do xadrez, tá? E sim de sistemas mais amplos, com mais compreensão de contexto. Eles ainda não são sistemas generalistas, e sim especialistas ajustados para se destacar em uma área específica. Mas mesmo assim já é algo impressionante. O exemplo perfeito disso é o Watson da IBM, que foi projetado para se destacar e responder perguntas em um show de quiz de respostas e perguntas, né? E aí também precursor ali, sem dúvida nenhuma, do ChatGPT, que veio a público, tá? Mas a tecnologia é anterior a se tornar tão pública assim, né, que qualquer um pode ir lá e utilizar. E esses sistemas têm um entendimento mais profundo de seu domínio específico do que qualquer humano poderia esperar que um dia eles fossem ter. Então, nesse estágio 3, a gente pode falar que é o estágio ali de... ele tá ficando adulto, né? A inteligência artificial tá ficando adulto. Por quê? Porque ele não representa apenas a habilidade de compreensão e de reter informação, mas também ele fica mais habilidoso, né? Não é tão burra igual a Siri, digamos assim. E aí tem várias outras inteligências artificiais que a gente pode citar aqui, como por exemplo o Google DeepMind. Enfim, tem algumas inteligências artificiais nesse campo. E que aqui, só para esclarecer para vocês, a gente não tá falando especificamente de ferramentas que a gente utiliza no dia a dia. Eu dei o exemplo ali do ChatGPT no estágio 2, etc. Só que as coisas ali se misturam quando a gente fala de tecnologias disponíveis para o público. O ChatGPT também tá ali no estágio 3, não é algo 100% definido. Mas do ponto de vista de tecnologia, você percebe a diferença, né? Já é algo bem mais inteligente ali do que eu acho que o melhor exemplo pra gente falar aqui é bem mais inteligente do que o sistema de xadrez e o sistema da Siri. E à medida que a gente passa disso daqui e a gente vai pra próxima etapa, o negócio já começa a ficar meio curioso, né? Porque pra onde que vai? Já é um negócio inteligente, que entende contexto, já é o super-homem, né? Entretanto, é aqui que a gente começa a ver a capacidade de imitar o ser humano, né? O raciocínio do ser humano, de pensar e raciocinar. Ao contrário dos estágios anteriores, os sistemas de inteligência artificial de pensamento e raciocínio, que é o nome do estágio 4, não são apenas sistemas que vão seguir regras ou reter contexto. Eles tentam simular o processo de pensamento humano. Eles podem entender conceitos complexos, resolver problemas desconhecidos e até gerar ideias criativas. E é esse pensamento e raciocínio, imitando ali o pensamento e raciocínio humano, que permite que a inteligência artificial entenda conceitos complexos e também resolva problemas que eram até muitas vezes desconhecidos, ou até mesmo identifica algum tipo de problema ali, né? E também tem quem diga ali que você vai conseguir no estágio 4 facilmente fazer ideias criativas como o ser humano mais criativo que tem, entendeu? Então é um negócio bem absurdo, né? Isso é possível graças às técnicas como aprendizado de máquina e também aprendizado profundo. A gente tá também nesse momento, né? A gente utiliza disso tudo em vários dos nossos sistemas que a gente já utiliza no dia a dia, que eu mostro pra vocês aqui no canal. Por trás tem todo um aprendizado de máquina, ou seja, o sistema meio que ele se retroalimenta ali de acordo com a quantidade de usuários, de acordo com os inputs que vão sendo colocados ali. Então, basicamente, o que eu tô querendo dizer é que com a experiência é possível melhorar o desempenho daquele sistema ao longo do tempo. Por exemplo, um sistema de inteligência artificial de pensamento e raciocínio pode ler um livro, entender o enredo e até mesmo ir lá e começar a interpretar, extrapolar as ideias. Porque hoje pode fazer esse teste, né? Você coloca lá na inteligência artificial se Capitu traiu o Bentinho ou não. Pô, é muito subjetivo, não tá escrito lá, né? Como é que você extrapola o que tá escrito? Isso é algo que a inteligência artificial, pelo menos as disponíveis para o público, ainda não faz, porque, querendo ou não, ainda é um pouco de arte essa interpretação. E ainda não é possível fazer isso, mas no estágio 4 seria possível fazer com que você consiga inferir os motivos dos personagens de fazer tal coisa, com base em ações passadas, etc. Você consegue fazer uma interpretação mais avançada, tá bom? Então, a famosa aula de literatura ali, interpretação de um texto e você extrapolar o que está escrito ali. Então, você pensa que, por exemplo, o ChatGPT, ele não é, por exemplo, criativo por si só. Se você pedir o nome de uma empresa para uma empresa que você está criando para ele vai buscar dos dados que lhe foram colocados, né, que lhe foram imputados ali, e
sua criatividade vem no máximo de conjugar nomes já existentes. Ou seja, esse seria um passo após o ChatGPT. Essa questão de interpretar Bentinho, Capitu traiu o Bentinho e coisa do tipo, seria um passo posterior ao ChatGPT que a gente tem hoje, né? Os modelos que a gente tem hoje. E que convenhamos, já é algo bem real e próximo do grande público. Eu não acredito que esse estágio 4 seja algo distante. Às vezes já até existe, só não está disponível pra gente nessa capacidade, no ápice ali da utilização dos modelos do GPT, por exemplo. Mas enfim, algo que parece bem próximo, sim, da gente. Isso tudo, a gente ainda tá apenas na evolução, da metade da evolução da inteligência artificial. Ou seja, tá ali com seus 35 anos, 40 anos, a inteligência artificial nessa evolução da vida. Então agora a gente vai pro estágio 4. E aí é que o negócio começa a ficar quente de verdade. E é aqui que a gente fala sobre a AGI, a famosa AGI, que nada mais é do que a inteligência geral artificial. E aí a gente tá entrando em um mundo de inteligência artificial que, por enquanto, permanece, sendo bem sincero, muito teórico. Até o estágio 5 ainda é muito teórico. Mas, falando de maneira ampla, um sistema AGI seria capaz de entender, compreender, adaptar, implementar conhecimentos em uma ampla gama de tarefas e com uma capacidade gigantesca de resolver todas as tarefas e de maneira muito rápida, naturalmente, né? Então, se você pedisse para um AGI aí para criar uma nova linguagem, tá? Uma linguagem nova, estabelecer uma nova linguagem, ou aprender uma língua nova instantaneamente, sem você ter que abastecer, por exemplo, com dados passados, igual, por exemplo, com o GPT. O GPT fala em qualquer língua, por exemplo, mas seria algo além disso, né? Ou até mesmo escrever uma sinfonia nova, né? Não é pra você copiar uma sinfonia já existente, não. Escrever uma sinfonia nova, ou derivar um teorema matemático complexo e, em última instância, até mesmo entender as emoções humanas. Se você ir lá no seu... Estou usando muito o ChatGPT porque eu acho que é algo que todo mundo aí já usou. Mas se você for lá no ChatGPT, ele vai sempre te responder: eu sou um sistema e não sei o que, não tenho emoções, etc, etc, né? Então, isso seria algo hipotético que a gente ainda trabalha isso como uma possibilidade, né? Algo teórico ainda. Então, para você conseguir fazer isso, ao menos teoricamente, seria o mesmo que possuir uma autoconsciência, né? Ou seja, é consciência e a capacidade de compreender e navegar o mundo da mesma maneira que um ser humano. E aí é por isso que aí a coisa começa a ficar realmente bem complicada. No entanto, apesar de não parecer tão distante, mesmo que seja algo teórico, se for algo teórico, não é algo que vai demorar séculos para acontecer, tá, gente? Muito, muito pelo contrário. Até agora ainda é apenas conceito, volto a falar, mas é uma fronteira muito delicada da pesquisa de inteligência artificial, e aí levanta diversos debates acerca de até onde a inteligência artificial pode ir, etc. Porque, querendo ou não, se for possível compreender as emoções humanas, o que você tá fazendo ali, na verdade, é criar um próprio humano, né? Então, qual que é o limite disso daí? O que acontece quando a inteligência artificial, de fato, corresponder à inteligência humana? O que vem a seguir? E é aí que a gente vai entrar no estágio 6, que a gente vai descobrir agora. E se você achou que os estágios anteriores eles eram intimidadores, você ainda não viu nada. Bem-vindo à famosa superinteligência artificial, ou ASI. É um nível de inteligência artificial onde as coisas se tornam extremamente complicadas a ponto de ser difícil definir o que é ou o que não é inteligência artificial. Porque pensa no seguinte, um vídeo nada mais é do que uma sequência de imagens, correto? Então, com imagens cada vez mais realísticas e atreladas com uma capacidade de processamento muito, muito alta, né? Que também, obviamente, a gente vai falar sobre isso também daqui a pouco. A gente consegue gerar vídeos ultra realistas, chegando a um ponto que é difícil você distinguir um vídeo de inteligência artificial de um vídeo real. Imagina o problema que isso não causa também. E isso, convenhamos, a gente tá
tá vendo isso muito próximo da gente também. Por mais que a gente fale sobre, por exemplo, a capacidade de interpretar emoções ainda seja algo teórico, que seria o estágio 5, etc., na superinteligência artificial, essa capacidade de produzir vídeos ultra realistas que as pessoas não vão saber distinguir o que é inteligência artificial e o que é realidade, eu não diria que está tão longe assim, não. Entendeu? Então o Sora, o modelo da Sora da OpenAI também, um negócio bem absurdo. Aí você pensa que isso daqui a alguns anos vai ser possível gerar de pessoas. E aí eu te pergunto, imagina uma pessoa fazendo tal coisa, ela fez ou não fez aquilo? Quem que prova que ela fez ou não fez aquilo? O vídeo já não é mais prova de nada, porque não vai ter nenhum sistema que é capaz de afirmar que aquilo é inteligência artificial com 100% de precisão. Não vai ter mais como, né? Então, isso é uma das grandes características da superinteligência artificial. Mas um sistema ASI, ele vai muito além da impossibilidade de distinguir o real da inteligência artificial. Ele também possuiria coisas que, na minha opinião, são ainda mais alarmantes, são ainda mais impressionantes, né? Ele possuiria habilidades cognitivas muito superiores às nossas, então capaz de superar os humanos em tudo que eles fossem fazer, tá? E não se trata apenas de ser capaz de realizar todas as tarefas que o humano pode, mas de fazê-las melhor, mais rápido e mais eficiente. Então, realmente, um ser humano mais produtivo em todos os aspectos, né? Então, imagina uma tarefa que um ser humano demoraria meses para executar. Um ASI faria em segundos. Você pode até ver mesmo a questão de textos, né? A gente consegue ver isso em pequena escala com o próprio ChatGPT, com outras ferramentas que a gente vê aqui. A própria questão relacionada à dublagem, que já trouxe vídeos aqui pro canal também. Tudo isso, gente, querendo ou não, nada mais é do que a inteligência artificial fazendo algo que demorava muito pro ser humano fazer em questão de segundos. A ASI leva isso para enésima potência. E sim, eu sei que você deve estar pensando nisso. Essa super inteligência artificial, ela pode resolver problemas que hoje estão muito em pauta, como inteligência artificial, resolver problemas relacionados a doenças, inovar e criar coisas de maneiras que a gente nem tem ideia ainda. Sim, eles conseguem fazer isso. Entretanto, a gente tem várias preocupações, né? Porque às vezes criar isso daí para resolver problemas gigantescos e que hoje não são consenso, podem fazer com que os próprios problemas que você criou aquilo para resolver piorem, né? Porque você pensa, a gente tem várias preocupações éticas e de segurança com a utilização de uma superinteligência artificial. O potencial é absurdo. E pensa você usar isso de maneira errada ou conduzir de forma errada a evolução dessa inteligência artificial. Realmente algo que levanta muitas questões preocupantes para o futuro. Então não tem só os aspectos positivos naturalmente, como tudo na vida, né? Então é isso, mas a gente não termina por aqui, é sério. A gente ainda tem o estágio final, que a gente não sabe se é o final mesmo, porque a gente categoriza como o último, porque é o que dá pra fazer previsões até ali, né? Mas pode ser um conjunto de vários estágios pós superinteligência artificial, né? Que é a singularidade, esse é o estágio 7, que também é frequentemente chamado só de singularidade, tá? Singularidade nada mais é do que um ponto hipotético no futuro, quando o crescimento tecnológico se torna incontrolável e irreversível, resultando em mudanças imprevisíveis na civilização humana. Esse estágio está principalmente associado ao advento da superinteligência artificial, que a gente falou do estágio 6. O termo singularidade, neste contexto, foi popularizado pelo futurista Ray Kurzweil, inspirado na física, onde representa um ponto como o centro de um buraco negro onde as regras conhecidas parecem se desfazer. Esse termo se tornou popular muito antes da inteligência artificial se tornar algo público e utilizada por nós. A própria lei de Moore, que trata sobre a evolução exponencial de capacidade de processamento de computadores, foi meio que um fator fundamental para o desenvolvimento da própria inteligência artificial, mas também continua fazendo muito sentido dentro da própria inteligência artificial, onde a evolução é exponencial e chegando à singularidade, a própria inteligência artificial é capaz de resolver os obstáculos necessários para o seu próprio avanço, tornando a exponencialidade da evolução tecnológica ainda mais assustadora. A lei de Moore, você sabe o que é, né? É que a capacidade de processamento dos computadores dobra a cada 2 anos, se eu não me engano, né? Então você vê, um negócio realmente assustador, porque para ter inteligência artificial, para gerar vídeos, você também precisa dessa capacidade de processamento. Então uma coisa se retroalimenta, né? A capacidade de processamento rápido se retroalimenta na evolução da tecnologia artificial, que por sua vez precisa de capacidade de processamento e por aí vai. Então pensa
Olha só essa evolução. Pensa que o homem demorou milhões de anos, tá, pra controlar o fogo, outros milhares de anos pra inventar a roda, e desde 1980, com o surgimento da internet, olha onde a gente já tá. Nos vídeos que eu trago aqui no canal, vocês conseguem ver o absurdo que a inteligência artificial, o absurdo de onde a inteligência artificial chegou. E isso com ferramentas que estão disponíveis pra nós, meros mortais. A gente tem acesso. E pensa no resto que tá sendo preparado, que tá sendo feito, que tá dentro do Google. Realmente é de explodir a cabeça, né? E a gente não para por aí não. Porque voltando para a singularidade, ela representa um ponto em que a superinteligência artificial não apenas supera a inteligência humana. Isso foi o estágio 6, né? Mas ela também é capaz de se autoaperfeiçoar em um ritmo além da capacidade humana. E esse autoaperfeiçoamento poderia levar a uma aceleração explosiva no avanço tecnológico. Poderia não, levaria a uma aceleração explosiva no avanço tecnológico, que é frequentemente também associado a previsões dramáticas, né? Óbvio, como, por exemplo, o fim da própria humanidade, a capacidade de transferir a consciência humana para um computador e um potencial disruptivo social, né, da sociedade em massa, né? Inclusive, essas previsões apocalípticas levadas à 10ª potência é que fez difundir a famosa teoria da simulação vociferada pelo Musk uns 8 anos atrás, pelo menos uns 5 a 8 anos atrás aí, e essa teoria basicamente diz que se a tecnologia avança a patamares tão absurdos, o que nos garante que alguma outra sociedade já não passou por essa evolução antes a ponto de ter a capacidade de simular a existência de vários cenários e situações das quais nós fazemos parte. Entendeu? Ou seja, a gente estaria vivendo em um experimento de uma sociedade que veio antes da gente e já passou por todas essas fases de avanços tecnológicos. Óbvio que isso é bem viajado, e eu, pelo menos, não acredito nisso, mas que seguindo a linha de raciocínio do avanço da inteligência artificial, é difícil negar que faz muito sentido essa possibilidade. Contudo, regra básica aqui da filosofia: fazer sentido e ser verdade são coisas muito, mas muito diferentes. Mas só uma coisa aqui sobre a singularidade. É também importante a gente falar que esse, sem dúvida nenhuma, é o estágio mais hipotético de todos. A gente falou sobre os outros estágios hipotéticos e teóricos e etc. Mas assim, é porque a gente fala que é hipotético porque é futuro, né? O futuro é sempre hipotético. Então a gente fala sobre ser hipotético e especulativo os outros estágios, né? Mas agora, esse estágio é ainda mais especulativo. Por quê? Porque ele é muito controverso, não é uma unanimidade entre os pesquisadores do campo, tá? As outras áreas, a gente sabe que pelo menos alguns campos já estão em desenvolvimento. Agora, a singularidade não tem como a gente afirmar o que vai ser, do que não vai ser. Vários especialistas admitem como uma possibilidade muito real. Já outros veem ainda como uma ficção científica total, 100% ficção. Enfim, de qualquer forma, independentemente das posições sobre a possibilidade da singularidade ou não, a jornada através desses 7 estágios da inteligência artificial nos ajuda a compreender o potencial absurdo e meio assustador dessa ferramenta, dessa tecnologia, quer dizer, né? E os desafios éticos também que elas nos colocam na nossa frente, né? Olhando para o futuro, uma coisa eu acho que é 100% certa, né? O papel da inteligência artificial no nosso mundo só tende a aumentar. E você não pode simplesmente ignorar a sua existência. Então, portanto, se inscreva aqui no canal para você ficar a par de todas as novidades do mundo da inteligência artificial e descobrir as melhores ferramentas de inteligência artificial para você utilizar no seu dia a dia, tá? E realmente entrar nisso daí antes das pessoas, porque vai ser algo que vai ser ensinado, vai ter que ser ensinado aqui no Brasil, não sei, né? Mas vai ter que ser ensinado nas escolas e você não pode simplesmente ignorar a inteligência artificial. Então já se inscreve aqui no canal para você ficar a par de todas essas novidades desse mundo que vai cada vez ficar mais assustador, que se chama inteligência artificial. Então é isso, se você gostou desse vídeo, eu tenho certeza que você também vai gostar desse vídeo que tá passando aí na sua tela. Um abraço e valeu!